Bem-vindo você ao Café com o Luciano César, hoje nesse dia 19 de maio, aqui nesta terça-feira, bem-vindo você, seja muito bem recebido aqui, vai tomando seu cafezinho, seu chazinho aí. Muito bom, enquanto isso a gente vai também falando o melhor das notícias para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo aí no mundo para não passar vergonha. Então a gente vai fazer o resumão das notícias de hoje, peço que você fique conosco até o final. Vamos direto às nossas notícias do momento. Cuba em alerta, tá aqui o nosso cartaz de hoje, né? Falar um pouquinho sobre Cuba. E os vídeos de hoje também tem transição planetária, que já colocamos aí. Tem os vídeos que colocamos as Paulo Cassiano. É isso que está acontecendo. Vários vídeos ótimos aí. Agora chega, olha que cara de mal. E também a gente vê a Disperso da Araraquara. Ontem tivemos uma live muito boa, você pode assistir, tá gravada aí. Palestra em Portugal, Lisboa, dia 31 vai chegando aí, tá? A ressonância foi bem alta nos últimos dias, a gente tá ultimamente com uma ressonância muito forte, né? E temos que se cuidar, ter algum tipo de balanço, né? Um contraponto para nós não nos deixarmos abater. Bom, o assunto de hoje é sobre Cuba em alerta. Cuba em alerta, né? O porta-aviões aí tá chegando ali, Cuba, ele tá pertinho, aquele porta-aviões, um deles está ali por perto, navios e uma série de coisas estão por perto ali, né? Eles não falam exatamente, mas estão. Então a gente fala que os Estados Unidos ameaçou entrar em Cuba. Segundo algumas notícias que eu tenho, né, eu até vou falar aqui um pouquinho sobre isso, algumas notícias, o governo americano já estaria negociando ali para a entrada no território, só que eles não vão entregar tão simples assim, então a gente espera que haja algum conflito, alguma peleia entre as duas partes. Tanto que a inteligência americana apontou que Cuba já adquiriu 300 drones e planeja possíveis ataques contra ou Guantánamo, né, ou da Flórida também. Que a base de Guantánamo é uma base que é americana dentro do território cubano, né, e eles não permitem que ninguém se aproxime ali, qualquer navio que atacar a base vai ser abatido, né? Então parece que está se moldando aí para algum conflito maior. E esses drones são ameaças também, são 5 sinais que Cuba voltou ao radar dos Estados Unidos e eles vão tentar entrar nesse território a qualquer custo. Cuba espalha drones pelos Estados Unidos e Gaza parecerá uma cidade próspera em comparação com o que acontecerá com aquela ilha, diz assim, né? Sem brincadeira, eles seriam inteligentes em retratar essas palavras. E o Trump já avisou, né, que se dispararem as armas, tem mais probabilidade de um choque militar entre Estados Unidos e Cuba, que já está vencido pelos Estados Unidos, não tenham dúvida sobre isso, né? As agências de apostas também estão apostando já mais de 50%, 50% de chance que haja um conflito maior, né? Maior, vai ter sim, pois é. Então a gente tem uma série de coisas acontecendo aí, né? Minha nossa, né? Bem forte mesmo. Então, ou seja, a probabilidade que haja uma tensão, uma escalada é grande. Essa agência de apostas já colocou 51% de probabilidade em um confronto militar entre os Estados Unidos e a ditade comuna antes de 26 terminar, em meia escalada de tensão entre Washington e Havana. E os maiores transportadores do mundo, empresas que transportam alimentos e coisas, não querem mais chegar perto de Cuba ali, né? E Cuba, justamente governada pelos comunas, enfrenta protestos crescentes, uma vez que sua rede elétrica está sobrecarregada, com apagões de até quase 24 horas, enquanto os Estados Unidos aumentam a pressão sobre o regime cubano para que ele faça mudanças fundamentais em seu modelo econômico, né? Então eles falam que o sistema comuna de Cuba é uma mentira. O povo sofre com fome, pobreza e as elites desviam os recursos do país para as contas bancárias no exterior em benefício próprio. Então isso não pode mais acontecer. Esses fundos ilícitos e as entidades estrangeiras que os abrigavam, né, deverão ser retiradas. E o regime deve devolver esse recurso ao povo cubano. Então aqui, ó, o Raul Castro ele está pegando dinheiro nesse esquema aqui, né, a indústria do turismo que existe e tal, e acaba colocando nesses bancos de paraísos fiscais em nome dele mesmo, né? O que adianta que já é uma pessoa que está avançada a idade, né?
Então a gente está vendo que Cuba está cada vez mais nessa situação que a gente está falando. Eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre Cuba aqui. Então, há muitas pessoas que não têm noção da geopolítica dizem, né? E nós vamos entrar em Cuba. Cuba é porque os Estados Unidos é imperialista, quer tomar conta de tudo, quer tomar conta da Venezuela, né? Não, nós estamos num processo, você tem que entender isso, né? Então, um processo de limpeza do planeta, a Operação Storm, né? Da Operação Storm, né? Então, a Operação Storm exige que todos os países sejam libertados dos regimes vermelhos. E os Estados Unidos não vai parar em Cuba. Pelo que eu sei, a informação que eu tenho recebido é que eles já estão dentro de Cuba, né? Essa informação não foi confirmada em lugar nenhum ainda, mas eles já estariam dentro de Cuba fazendo as negociações ali, ou tentativa de negociações. Então a coisa vai crescer rapidamente para os próximos, evoluir para os próximos tempos. E se caso houver ainda uma insistência muito grande do sistema em não cooperar com os Estados Unidos, eles vão ter que sofrer retaliações militares. Então é muito simples isso. Esperamos que a parte diplomática consiga. Mas tudo leva a crer que os Estados Unidos vão entrar de alguma maneira, né, para destruir esse sistema. Por quê? Porque não pode deixar um foco do mal, né, de regimes vermelhos na América do Sul, sabendo que a América toda será um grande bloco. E eu sempre repito para vocês até, e vamos ver se eu consigo encontrar aqui um grande bloco, que eu costumo falar que o presidente americano já mostrou até que esse grande bloco vai ser, ó, aqui tem na tela, aqui eu não preparei, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Né? A Venezuela, como vocês estão vendo aqui, ó, ela já foi lançada pelo presidente americano como o 51º estado, tá? Tá aí, a Venezuela pintada de bandeira americana. E Cuba será o 52º estado americano, tá? E outros países também que vão se render à doutrina americana vão ter que fazer a sua, digamos, passagem da sua suposta soberania que antes era do controle do narcopó. Notem bem uma coisa que ninguém está falando, eu falo aqui para vocês em primeira mão. Os Estados Unidos querem tomar um país. Não, esse país já estava tomado com o antigo dono, que era as gangues do narcopó, né? Esse antigo dono está sendo retirado, porque não é para ter, evidente, né? E está sendo entregue para um tutor, que seria os Estados Unidos, que vai libertar essa terra, trazendo prosperidade, abundância, as leis de prosperidade mundial, o GESAR, etc. Vai fazer tudo isso, né, para essa situação ser escalada para melhor. Então nós estamos tendo agora essa nova redistribuição da América Latina, em que os Estados Unidos vai ser a nação-chave, evidente, né, junto com México, Canadá, Groenlândia, né, América Central toda, né, a El Salvador, Cuba, Venezuela e, por fim, Brasil, um grande bloco, né, inteiro, de cima a baixo, com as diretrizes americanas. Não é que tudo vai se tornar Estados Unidos, mas vai ser um grande bloco onde as leis da prosperidade e as leis americanas, que são as leis de George Washington, de 1776, a Constituição, aquela americana, We the People, né, entrarão em vigor para todos os países desse nosso continente, porque aqui de fato é a terra prometida, a terra que a América de Sul a Norte, que foi tomada pelos draco-reptilianos, pelos seres do mal, que tomaram posse desse grupo de cima a baixo, através da sua superioridade, né, de inteligência, e que agora estão sendo retirados e essas terras devolvidas para o seu povo, que terá como tutor, como, digamos, um momento provisório, o tutor seria as leis americanas para botar a ordem essa confusão, e isso vai chegar um momento que vai terminar, e aí o país gerirá a sua legislação comum, mas é por um momento de transição entre Estados Unidos. E o mesmo acontecerá com o Brasil. Isso se chama Operação Storm, que eu tanto venho falando, né?
Eu falo já desde 2019, Operação Storm, Storm, Storm. O que que é o Storm? É a limpeza de todos os países do mundo, mas a gente fala aqui mais hoje, especialmente da América Latina. Lá no Irã também, no Oriente Médio, está sendo retirado esses regimes que cooperavam com o mal. Então, todos os regimes que não são lícitos, que são ilegítimos, serão depostos e retirados. Assim determina a lei Gesara. Todos os países que não têm governos legítimos, e vamos ter, depois de 120 dias, eleições novas, né, transparentes, para que a gente possa ter a liberdade desse país. Então, o mesmo vai acontecer assim com Cuba, e está acontecendo também no Irã, acontecendo na Venezuela, e vai acontecer no Brasil num breve momento. Não sabemos quando, mas tudo leva a crer que será para breve também. Então aguarde o seu. Eu quero que vocês entendam, porque é uma coisa assim que pode dar mal entendido, né? As pessoas da canhota vão dizer: ah, os Estados Unidos está entrando no Brasil, tirando a soberania, a democracia, babá. Não existe democracia, não existe soberania. O Brasil foi tomado por uma gangue do pó, essa gangue do pó que comanda a América inteira, exceto alguns países como El Salvador, que já foi extinto, né? E nós vamos ter o mesmo regime de El Salvador em toda a América do Sul, Central e do Norte, tá? É isso que eu quero dizer para vocês, por isso peço que você, quem puder ajudar o canal, colabore aqui com a gente. Vou desejando um excelente dia para vocês nessa terça-feira. Deus abençoe a todos aí e a gente vai se falando aí. Compartilhe nosso vídeo e, né, assista notícias do momento com vocês. Um grande abraço, a luz venceu, um beijo a todos aí, compartilhe.